Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Espartano. Desta vez vamos fazer a antevisão do jogo com o Braga. Giba, o que é que isto nos espera? Olha, o Braga está no terceiro lugar, à condição, Rui. São 28 jornadas, com 58 pontos, 18 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 49 golos marcados, 28 golos sofridos. Tem o terceiro melhor ataque e tem uma forma parecida à do Sporting. O Braga está com a mesma forma do Sporting. Nos últimos 5 jogos só conseguiram vencer 2, com a diferença que o Sporting teve 3 empates, o Braga teve 2 empates e uma derrota. A derrota foi em casa contra o Benfica e é engraçado que nestes 5 jogos, nos últimos 2 jogos, o Braga jogou sempre em superioridade numérica. Por isso será que vamos ter um Braga mais fresco contra nós? Espero que não. Então, em termos de disposição tática, como é que eles vão jogar? Olha, o Carlos Carvalhal já abordou este tema algumas vezes nas flashes, em que já falou no 4-2-3-1, no 4-4-2, depois desmembram-se com 3 defesas e 5 no meio campo, depois 2 à frente. Depende um bocado. O que eu vou dizer é, pensa num 4-4-2 base, mas com o Gaetan a dar o apoio ao Ruiz. O que eu vejo é que o Fran Sérgio troca muito na ala direita com o Ricardo Horta, e depois o Fran Sérgio, como é um jogador que pressiona muito à frente, pode ter as costas um bocadinho salvaguardadas quando joga o Castro, que traz muita experiência ao elenco bracarense. Tu, e agora que falaste da formação, em estilo de jogo, como é que esperas que eles se vão apresentar? Vão querer ter bola? Vão querer pressionar? Tem um jogo posse de bola, Sim, um eles jogo mais alto, vão, mais vertical? O que é que estás à espera aqui? eles vão pressionar. Uhum. Eu estou à espera, pegando no jogo que tivemos nós Sporting em casa com o Bessade. Estou a prever que o Sporting faça um bocadinho de Bessade em Braga. O que é que eu quero dizer com isto? O Braga pressiona bastante. Há muitos jogos, seja fora, seja em casa do Braga, em que eles deixam três defesas no meio e têm cerca de 6 a 7 jogadores no meio campo ofensivo. O que é que isto faz? Faz com que quem está a defender o Braga tente apostar nos lançamentos longos e transições muito rápidas, e onde o Braga é mais batível é na forma em que, se tu atacares com menos jogadores, parece um bocado contrassenso, nota-se que há ali um desleixo, e além de o Braga ser muito forte na organização defensiva e serem muito agressivos na recuperação da bola e serem também uma equipa solidária, quando eles têm tanta gente lançada para o ataque, eles podem começar a acusar alguma desconcentração, algum desgaste. E quando eu digo podem, isto acontece ao longo de todo o jogo, tanto no início, nos primeiros 20 minutos, por exemplo, aconteceu na recepção ao Benfica, como nos inícios dos segundos tempos, no final dos jogos. Eles são uma equipa que criam muitas oportunidades, um grande caudal ofensivo, mas nestes últimos jogos têm desperdiçado golos atrás de golos, têm apanhado alguns bons guarda-redes, mas mesmo assim é notório que o Braga parece quase um irmão do Sporting, em que cria no sentido de remates, porque tem maior caudal ofensivo que o Sporting. O Sporting não tem grandes ocasiões flagrantes, Uhum. mas rematam praticamente o mesmo em termos estatísticos. Nos últimos 3 jogos, então, isso é ipsis verbis, quase. Mas não conseguem faturar muitos golos. Só para teres uma ideia, nos últimos 5 jogos o Braga faz 5 golos. E o Braga habituou-nos no início do campeonato a marcar muitos, muitos golos. Então, também, Nota-se eles também também estão o a passar um quê? mau momento, não é? Um momento Sim, menos era o que eu bom ia dizer. neste caso. Sim, nota-se também o quê? Que nestes últimos jogos o Al-Musrati, que joga no meio campo, atuou num deles, salvo erro, descansou contra o Rio Ave. Está-se a falar também um bocadinho de excesso de sobrecarga muscular, a questão do Ramadão, talvez até colocá-lo numa redoma para o jogo grande que se segue contra o Sporting. Uhum. Mas tem jogado o Castro, já jogou o João Novaes, mas não é a mesma coisa. Então nota-se que a equipa sofre fisicamente e depois dependem muito das individualidades. E o Galeno
que é o que joga do lado esquerdo, que ele faz fintas de todo o tipo e de todos os sabores. Sim. Gosta muito de se agarrar à bola. Eu gosto muito do jogador, mas às vezes peca um bocadinho na finalização. Define muito bem, já esteve ótimo no início da época, nomeadamente na Liga Europa, em que fartou-se de fazer jogadas brutais e muitas assistências, mas nota-se que ao mesmo tempo o estilo de jogo do Braga ou é jogadas curtas e fintas do Galeno por um lado, ou jogadas de gênio do Gaetan, que está agora a aparecer em bom plano, ou muitos cruzamentos do Jogai, porque, por exemplo, tens o Jogai, vou dizer o ala direito, e tens o Sequeira, o ala esquerdo. Como o Sequeira, que também gosta muito de subir, mas o Galeno agarra-se um bocadinho à bola, o Jogai não tem alguém do mesmo gabarito do Galeno. Então o Jogai, como também não tem uma capacidade de drible por aí além, faz e abusa dos cruzamentos, e o Sporting Braga não é muito forte a nível de jogo aéreo neste tipo de cruzamentos. De cantos é outra coisa, porque são fortes, aí são muito fortes, mas são bastante agressivos na segunda bola, e o Sporting tem que ter muita atenção, nomeadamente o João Mário, que me tira o sono porque a pressionar é um anjinho, e o Palhinha não dá para tudo. O Palhinha parece estar a acusar um bocadinho a desgaste físico, e temos que fechar bem. Porque é preocupante aqui o ataque do Braga, porque tem jogadores tecnicamente muito bons. É assim, o único plus é que o Gaetan, não é? O Gaetan pode não durar o jogo todo, mas imagina, achas que eles vão forçar o 1 para 1? As situações do 1 para 1 ali com o Galeno para furar, ou com o Gaetan mesmo? Sim. E há um jogador que, por acaso, é só o melhor marcador deles no campeonato, que é o Ricardo Horta, que, não sendo um as da técnica, ele contra o Sporting, são muitos os jogos em que ele aparece a driblar. São fintas muito curtas, normalmente na zona central do campo, e eles, por acaso, continuam a enganar-nos assim, porque há muitos jogos. Eu lembro-me, nós no 2-0 ele teve um lance em que tentou picar e o Adam fez a defesa. No último jogo contra o Boa Vista, ele tenta um toque em habilidade, a bola não lhe sai bem, vem de um ressalto, é gol do Gaetan. Neste último jogo ficou 2-1 contra o Boa Vista. Ou seja, o Ricardo Horta parece que se desliga um bocadinho do jogo, às vezes o estilo Pote. Sim. Mas do nada saca assim um coelho da cartola, enquanto que se a bola estiver nos pés do Gaetan, os adversários já estão à espera que ele faça uma finta, nem que seja uma simulação de corpo, o Galeno mete a mota. Ou seja, consegues perceber que há uns movimentos preferidos em certos jogadores, mas depois há sempre um ou outro, que neste caso estou a mencionar o Ricardo Horta, que é um jogador que eu aprecio e que às vezes passa ao lado, e que pode desbloquear o jogo. Ele é o melhor marcador, não é à toa. Por exemplo, o Abel Ruiz, que fartou-se de marcar, ele não é o melhor marcador do Braga, e foi logo muito falado. Foi logo para os holofotes, mas atenção, porque há jogadores que fazem uma equipa. O Abel Ruiz, muito bem, é um bom jogador, está a substituir bem o Paulinho, mas atenção que há jogadores como o Ricardo Horta e mesmo o Fran Sérgio, que é ali um comandante e lidera os ataques e remata de longe, faz gols de cabeça, fez agora um grande golo também contra o Boa Vista. Pá, eles têm jogadores que não têm marketing, não têm capas, não têm chamadas de capa. Põem muitos assim, jogadores na área, então é muito. Eles atacam com 6, com 7. O Sporting, se quiser ganhar o jogo, joga com extremo. O Amorim vai querer empatar este jogo, e eu duvido que ele jogue com um extremo. Achas que não vai entrar o Nuno Santos? Pá, não, com muita pena minha. Mas achas que é o que faria aqui sentido para desbloquear o Braga, não é? Sentido. Sim. Porque ele é uma equipa, pelo que percebi também pelo que estás a dizer, pelas impressões que já me tinha dado, é uma equipa muito fluida, ou seja, fluida no intuito que movem-se todo um bocado como um bloco, não é? Há para atacar, é tudo para atacar, para defender, bem defender. Pá, e tem muitas soluções ofensivas. Como é que nós vamos anular aqui o Galeno, o Gaetan, o Horta, o próprio Bel Ruiz, não é? E o Fran Sérgio a vir de trás? Vamos ter aqui muitas dinâmicas, vamos ter de reforçar ali o meio campo, uma coisa mais pesada, talvez. É isso mesmo. E depois também tem receio ali nos centrais, que eu não sei se aguentam a carga. Sim, eles têm um lance que é muito interessante, bola parada,
Vamos ver se os nossos treinadores vão conseguir defendê-lo, que é o quê? Que é um simples canto curto, em que o Gaetan dá curto, normalmente acho que é para o Jogai, e o Jogai solta para ele novamente, para ele conseguir fazer um cruzamento tenso, normalmente para o Raul Silva, que é um dos centrais. O Raul Silva é muito bom a atacar de cabeça ofensivamente. Pois já damos um gol muito dele. Agressivo. Sim. E uma das formas, eu estava só a dizer isto porque isto vai-nos acontecer, estava a pensar na questão do anular, mas tens outras situações que é na saída de bola, que é sempre um jogo apoiado, não é, eles são verticais, mas são muito organizados. Claro que eles podem colocar uma bola longa, que o Raul Silva faz isso muitas vezes, mas ele perde imensas bolas, consegue colocar muitas bolas fora do campo. Mas eu diria para o Sporting apostar, por exemplo, numa pressão que rodasse o jogo para o Turmena, que está a substituir o David Carmo, que teve uma lesão grave. O Turmena é um jogador que é muito alto, até já foi apontado ao Sporting, mais um, estilo Sequeira, e o Turmena faz uma coisa que os jogadores com qualidade fazem à fartazana, ele faz de vez em quando, e quando o faz, há algum risco, que é, ele gosta de conduzir a bola, conduzir, tudo bem, larga bem, mas se nós conseguimos, por exemplo, tirar uma bola ao Castro ou ao Ricardo Horta, ele normalmente, pelo lado dele, é o lado desses jogadores, normalmente. Quando ele procura esse apoio frontal, ele é muito lento a recuperar, por isso bolas nas costas é um must. Uma coisa que surgiu no Twitter, por acaso, que foi um gráfico muito, muito interessante, que foi a quantidade de saídas do Mateus, acho que foi num jogo da Liga Europa, que foi tantas saídas que ele tinha de fora da área, de baliza, e se estiverem recordados, acho que foi na Taça de Portugal, em que o Taremi faz-lhe um chapéu porque ele sai da baliza, cabeceia mal a bola, e a bola sobra para o Taremi. Isto para dizer, é que o guarda-redes nem foi pressionado, foi só uma bola longa, falha de comunicação e o Mateus sai. Aproveitando-se assim também um erro que não é de construção, porque o Mateus não tinha aqui para lá fazer nada. E o Sporting, como tem muito pouco poder de fogo de fora da área, nós nem rematamos. Agora no último jogo tivemos bem com o Bragança, devíamos apostar nisso, ser cínicos, fazer o quê? Fazer o que o Bessade nos fez, que é apostar na nossa eficácia, que até agora tem sido um bocado penosa, infelizmente, mas tentar defender o jogo, esperar um erro. Eu não gosto nada de jogar assim, mas não estou a ver o Sporting com força, a menos que haja uma mudança, a menos que se jogue com um extremo, um 3-4-3 normal do início da nossa época. O Amorim não tem estado a fazer isso, não tem estado a apresentar este sistema, por isso não estou a augurar assim uma exibição do ponto de vista ofensivo muito feliz do Sporting. Tu trocavas o Nuno Santos pelo TT, não? Pelo TT, sim. O Paulinho tem que ir procurar o seu, desde que ele assinou. Eu tenho uma previsão pessoal que ele marca em Braga, por isso. Então prevês quanto aqui o resultado? Então, por isso mesmo eu prevejo um 0-0. 0-0, não achas que o Paulinho vai marcar? Acho que não. Eu também já conheço a equipa, é possível. Eu também, é assim, também acho que não... Eu já não ponho as mãos no fogo sobre a cena do Sporting sofrer, mas também não acho que vamos perder. Também acho que não. Eu estava ali entre 1 igual e 2-1 para o Sporting. Estava entre... Assim, de qualquer das formas vamos sofrer, por isso é o que conseguimos concordar, não é? E o que toda a gente consegue concordar, mas é... Espero que não. Eu consigo concordar, mas a minha prisão é 0-0. Se sofrermos, o Paulinho marca. Podemos combinar assim. Muito bem. Então esta é a nossa previsão, digam-nos o que acharam e comentem o que estão a achar, o que podíamos introduzir para melhorar aqui as antevisões. Não se esqueçam de deixar o like, partilhar e deixar as vossas previsões com certeza. Obrigado e até à próxima.